João capítulo 15, verso 1 em diante, até o verso 8. São palavras de Jesus, o Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E assim serão meus discípulos. Hoje, no dia 29, último domingo deste mês de outubro, na sexta-feira, tivemos a vigília do mês, onde geralmente nós agradecemos o mês que passou e já profetizamos o mês seguinte. Foi também um mês de grandes bênçãos, grandes livramentos, muitos milagres, restaurações, muitas expectativas geradas e muitas respostas de Deus confirmadas. Para o mês de novembro também não esperamos menos do que Deus agir em nosso meio. E hoje então culto muito especial, porque nós vamos admitir novos membros nesta casa. Esta casa que, como dissemos na canção, esta casa que um dia te recebeu. E eu estava dizendo a respeito desse texto, João 15, falando a respeito das expectativas geradas, e ao que nos faz perceber que nós somos como que movidos também por expectativas. Os novos membros, eles que estão chegando, sendo oficializados hoje, na verdade já chegaram, já estão há algum tempo, foram preparados durante o ano, mas oficialmente falando, eles são admitidos hoje. Eles também têm uma expectativa, eles geram uma expectativa grande a respeito da igreja, preocupações, como que eles serão recebidos, se vão ser bem recebidos. É normal, é natural nós gerarmos essas expectativas. Assim também quando nós estamos no trabalho e ficamos pensando como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser a semana, se de repente a gente é trocado de setor ou recebe ali uma promoção e a gente tem essas dúvidas de como que ou muda de serviço, como é o caso aqui de alguns irmãos, né? Estou procurando ali, não achei ele ainda, o irmão Murari, já está trabalhando lá, né? Então ele perguntou, como é que vai ser lá, pastor, e o novo serviço, novas pessoas? Eu falei, vai em paz. Só vai, irmão. Deus já te deu a honra, só vai, né? E lá está ele trabalhando. Então, é natural que a gente vai gerando expectativas de como que vai ser as coisas que nós nos propomos a fazer, uma empresa que a gente vai abrir um comércio, umas férias e enfim. Esses novos membros também estão cheios de expectativas. Por outro lado, a expectativa da igreja, que somos nós, os membros, que acolhe e recebe-os. Nós da liderança também geramos, nós da liderança e formação de novos membros, já externamos a eles, há pouco,
na sala de membresia ali, antes do culto, as nossas expectativas, o que nós queremos deles, o que nós gostaríamos da parte deles. Já falamos o que esperamos deles. Contudo, o pensamento mais importante dessas expectativas geradas é pensar qual é a expectativa de Deus. Quanto à igreja que recebe, como que Deus analisa isso? Como é que Deus enxerga? Qual a expectativa que Deus tem da igreja quando recebe novos membros? Qual a expectativa de Deus a despeito dos novos membros que estão chegando hoje? O que Deus espera de mim? Esse é o tema desta mensagem. E como eu disse e repito, a impressão que dá é que a gente sempre está esperando alguma coisa de alguém ou de alguma coisa. E a maior parte das nossas frustrações é por conta das expectativas que nós geramos. E são frustradas quando não recebemos da forma como gostaríamos de receber. Deus já escreveu tudo o que Ele quer de nós. O importante é isso. Deus já escreveu tudo o que Ele quer de nós. Deus já estabeleceu um propósito para cada um de nós. E é muito perigoso, diga comigo, é muito perigoso dizer não para Deus. É muito perigoso dizer não para Deus. O que Deus espera de mim, a Bíblia é repleta de exemplos, de citações bíblicas, como por exemplo, Salmos 86, de 11 a 13, Miqueias 6, 8, apenas 2 exemplos. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a minha devoção, ou com o meu coração inteiro. Senhor, meu Deus, eu te louvarei com todo o meu coração e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como és, ou como é grande o teu amor por mim. Tu não deixastes que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. O salmista aqui no capítulo 86 faz essa pergunta. O que Deus esperava dele? E nesta oração ele pede, Senhor, ensina-me o que queres que eu faça, que eu obedeça fielmente os teus mandamentos. Ensina-me, Senhor, a te servir com toda a minha devoção, com inteireza de coração. Já o profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, deparamos-nos com um texto que diz, ele te declarou, ó homem, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige, ou seja, o que Deus quer dele. E olha só, senão que pratiques a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Não apenas a justiça, a misericórdia e humildade, mas honestidade e integridade seguem este padrão. Este verso mostra o que Deus requer do seu povo, que andemos, pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade, andemos humildemente. O salmista também recomenda para pedirmos para Deus que Ele nos ensine o que Ele quer que a gente faça, da forma como Ele quer que a gente faça, na hora, com quem, e etc, etc. Está tudo prescrito na palavra de Deus. É só você observar, crer e observar, ler e praticar, simples assim. Mas esse versículo abrange muito, esses versículos abrangem muito mais coisa, porque o desejo de Deus é que os seus filhos sejam como Ele, tenham a mesma mente, os mesmos pensamentos e a mesma vida, a mesma honestidade, o mesmo caráter, a mesma franqueza, quando se referem a eles, mesmo quando se referem a outros.
Essas coisas, meus irmãos, de praticar a justiça, de andar em retidão, ser fiel, andar na humildade, praticar os preceitos do caminho do Senhor, são coisas difíceis, são coisas que devem ser vencidas pelo poder do Espírito Santo, para que algo novo e eterno possa nascer. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos vencer as adversidades da vida, as dificuldades, as diferenças, vencer aquilo que nos aflige, e o Espírito Santo nos dá a força para vencermos essas situações. O que Deus espera de mim, à luz de João capítulo 15. Aqui, primeiramente, precisamos destacar os personagens importantes que estão contidos no texto. O agricultor, que representa Deus, que espera muitos frutos. O texto fala também da videira, mas refere-se a uma videira verdadeira, representando o antigo Israel, povo de Israel, desde a época que é citado pelo profeta Ezequiel no capítulo 15. Mas também essa videira verdadeira, ela faz uma transposição para Jesus Cristo no Novo Testamento. Tem essas duas simbologias. Os ramos são os discípulos, são os cristãos, somos nós, os pequenos cristos. E os frutos da videira são as uvas. Então, bem rapidamente, em dois aspectos, Deus espera de mim, ou Deus espera que a gente possa produzir frutos e cumprir os propósitos. Produzir frutos e cumprir os propósitos. Se Deus já designou todos os propósitos, Ele espera que a gente cumpra o propósito. Se Ele já determinou que é para os seus cristãos produzir frutos, Ele deseja que a gente produza fruto e cumpra o propósito. Você sabe a história de Israel? Por algum tempo, a nação de Israel não produziu frutos. Foram rebeldes, de dura cerviz, sofreram por conta disso. Por isso Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos, nesse novo tempo, ser Ele a videira verdadeira, que veio para produzir frutos e cumprir os propósitos do Pai. Produzir frutos e cumprir os propósitos. Leve esse princípio para a sua casa. Absorva esse princípio para a sua vida, em tudo que você for fazer. Produzir frutos. Cumprir propósitos. João 15 fala do Pai, do Filho e de nós. Um pé de uva produz uvas. E é tão coerente o texto, Deus é tão coerente, que Ele jamais vai pedir para você produzir algo que você não tenha ou que você não seja, ou aquilo que o Espírito Santo ainda não transformou você. O texto fala de nós, pensando aqui que então um pé de Cristo produz Cristos, pequenos Cristos. Nós somos chamados de pequenos Cristos na Bíblia Sagrada, parecidos com Jesus. Quem tem a função de produzir frutos são os ramos. Nós somos os discípulos. E o resultado de não produzir fruto, você leu comigo, é lixo, é jogado fora, é queimado, é desperdiçado, é dispensado, podado. Deus espera encontrar nossos frutos hoje. Essa é a hora de você dizer um amém. Porque quando você diz um amém, você se compromete com isso. Agora, o importante é estar com Jesus, é o processo. Produzir frutos é o propósito. Jesus disse aos discípulos, e eu entendi muito bem: agora vocês vão e produzam frutos.
Produzindo frutos, vocês estão cumprindo o propósito pela qual vocês existem. E se vocês não produzirem, ele é podado, e se não resolver, depois é cortado e jogado fora, simples assim. Bom e necessário, estamos aqui com Jesus, até a gente canta a canção. Bom e necessário estar lá na célula, junto aos irmãos, é muito bom também. Vir para as festivas, é ou não é? Estar em comunhão com o povo é muito bom. É algo que Deus também se agrada. E é ali, na comunhão, na comum união entre o povo dele, que ele ordena a sua bênção. Sim. Mas o que o texto diz? O texto diz para irmos além. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Os discípulos estavam ali cantando essa música, por assim dizer. Como era bom estar com Jesus ali, ele tinha sempre palavras sábias. Era joia, top estar com Jesus. Mas Jesus fala, mas agora vocês precisam sair. Eu preciso despedir de vocês, vocês têm que ir e vocês têm que dar frutos e cumprir o propósito pela qual vocês foram chamados. O verso 8, quando a gente entende ali o verso 8, quando a gente produz frutos, glorificamos a Deus e somos discípulos. Isso nos leva a entender que nem todos são discípulos de Cristo. Isto é, quem não produz frutos não é discípulo de Cristo. É o que a gente consegue entender desse texto. Mas pense comigo, se nós somos ramos, e estamos conectados com Jesus, em Jesus, o nosso propósito é produzir frutos. E Deus espera isso de nós, que possamos apresentar os nossos frutos fiéis permanentes. Deus espera que possamos produzir frutos e cumprir o propósito. Todos nós temos um propósito. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas fomos criados para um propósito. No mínimo um propósito. Todos nós que nos tornamos cristãos, deixa eu corrigir a fala, todos nós que nos tornamos cristãos, pequenos cristos, temos que produzir frutos. Produzir frutos e cumprir o propósito. Segundo e último, Deus espera de mim. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Permanecer em Cristo e gerar frutos. Permanecer em Cristo e gerar frutos. Cristo em nós, o caráter de Jesus em nós, é isso que o texto vai nos indicar. O comportamento, testemunho, ser como ele é, fazer como ele fazia, são desafios para um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é ser um imitador de Cristo. Aí pense comigo, se Cristo está em nós, Deus vai agir através de nós nos outros, apesar de nós. E isso vai gerar muitas uvas ou vidas, muitos frutos. Muitos discípulos. Eu fico pensando você levar essa palavra para a sua família. Hein? Como que será bom você colher muitas uvas, muitas vidas salvas para o reino de Deus. Se Cristo está em nós, eu repito, Deus vai agir através de nós, nos outros, apesar de nós, e isso vai gerar muitas vidas, muitos discípulos. Gerar discípulos. O que é gerar discípulos? É mais do que produzir frutos. É gerar Cristo nos outros. E Cristo em nós é a esperança da glória. Veja como que é importante essa palavra. O evangelista João, ele cuidadosamente faz questão de relatar aqui
7 vezes a palavra frutos nesse texto, em 8 versos que lemos. E por 8 vezes nós encontramos a palavra permanecer, a importância de permanecer em Cristo para gerar frutos. Gerar Cristo nos outros. Lá no verso 5º, Cris Vieira, só iremos produzir frutos se permanecermos em Jesus. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Não tem como ser discípulo de Jesus, igreja, sem estar ligado nele. Vamos para Mateus 7. Renan Ross Martins. Mateus 7, de 15 a 20. Cristiano Vieira. Verso 20. Você sabe quem é discípulo? Pelos frutos. Pelos frutos vocês o reconhecerão. Lá no verso 19. O ramo que não produz tem que ser cortado. O texto é tão forte que fala lançado ao fogo. A questão de frutos, já foi feita uma pesquisa e o resultado é de que de cada 44 cristãos, só um leva uma pessoa a Cristo. Essa era a hora de você dizer misericórdia. De cada 44, aqui nós estamos em mais de 44, sim ou não? Irmão Anésio, matemático Anésio de Souza. Imagine, então, que daqui sairá apenas um cristão? Misericórdia, Senhor. A célula é uma forma de produzir frutos. Por isso é importante ir para a célula, porque na célula se gera relacionamento, se gera amizade, e é gerado frutos. Por quê? Porque a pessoa consolida com Cristo, tem prazer de alegria de estar na igreja, na comunhão da igreja, de participar da família da fé, de ser bênção, de ser servo. A célula é uma forma de produzir frutos, mas você tem tantas outras formas. Participe de uma célula e comece a gerar vidas. Nós estamos aí para multiplicar a célula 3, já em 3 vezes, já 3 multiplicações. E aí eu creio ainda esse ano, para a glória de Deus. Fazer parte de uma igreja não é suficiente. A questão é ser igreja, produzir vidas. Vocês estão entrando agora, estão entrando na igreja, mas sejam igreja, produzam vidas. Não deixa Cristo, anote aí, escriba João, não deixe Cristo parar em você. Leve Ele sempre com você, mas leve Ele adiante de você. Se uma pessoa que se diz cristã não se preocupa com as pessoas que vão para o inferno, essa pessoa precisa rever de fato se ela é cristã. João 15 nos leva a um seguinte ultimato. Sou um discípulo de Jesus? Sou um agente de milagres? Ei, a igreja, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando da gente, porque a igreja somos nós. Ah, mas lá na igreja não tem isso. Não tem você também, porque você não está lá. Ah, mas a igreja podia fazer isso, não está fazendo porque você não está lá, por isso que não está fazendo. Ah, a igreja podia fazer isso, então vamos fazer, porque você vem para a igreja, a gente vai fazer. Só que a gente fala da igreja como se a gente estivesse fora da igreja. E a igreja somos nós. É ou não é? Então a igreja que somos nós, deveríamos ser uma comunidade de discípulos, que leva as pessoas a produzir discípulos. Eu creio que o Espírito Santo está reavivando a igreja novamente. Porque Ele tem falado, e você tem vindo, e a tua presença aqui diz muito a teu respeito. Na vida das pessoas, nós somos agentes de milagres. Você conhece alguém que precisa de um milagre? Eu não estou falando milagre só de uma cura. A salvação para uma pessoa já é um milagre.
A cura também é um milagre, mas a gente precisa ampliar a visão do que é milagre. Tem aí no Facebook pendurado aí um texto, uma pregação só de milagres, que eu ministrei isso para vocês em 2021, ampliando a visão do que é milagre. Depois você corre lá e assiste, para você entender o que é milagre. Seja milagre na vida dessa pessoa que você falou que conhece. Ser uma igreja de milagres nos dias de hoje. Eu creio que o Espírito Santo está nos moldando para isso. Agora, a importância, eu encerro dizendo, a importância de permanecer em Jesus. Como fazer isso? Jesus fala aqui de 8 vezes a importância de permanecer. Chama-nos a atenção, repetindo essa palavra, mas a pergunta é, como fazer isso? Olha, permanecer com Jesus é permanecer na palavra, investir tempo na leitura, no ensino e prática da palavra de Deus, como nós temos feito aqui nas terças-feiras, por exemplo. Permanecer com Cristo, em Cristo, é permanecer na comunhão, na comum união, estar juntos em tudo, com todos, dentro da nossa possibilidade de poder vir ou poder ir. Permanecer na oração. Quantas conquistas tivemos essa semana de bênçãos, de pessoas que receberam bênçãos na área da enfermidade, na área de cirurgias e tantas outras áreas que constam ali no nosso grupo de intercessão. São bênçãos. Permanecer na oração. Jesus disse assim, quem me honra, eu honrarei. Não é, Alessandro Henriques? Abel trouxe as primícias do rebanho e foi honrado. Caim trouxe, muito tempo depois, frutos, não foram primícias. Então não tem honra nisso. Aí você olha para a igreja de Abel e você olha para a igreja de Caim, que estão espalhadas aí no dia a dia. Abel, você conhece a história, chega primeiro, ele dá a primícia de sua oferta, é aceita por Deus porque coloca Deus como primazia e se torna uma igreja abençoadora, porque Deus honra essa igreja. Ao passo que Caim chega depois, dá o que sobra, a igreja que dá para ter algo em troca é a igreja de Caim. Eu vou dar se sobrar, é a igreja de Caim. Eu não dou porque não sobra, é a igreja de Caim. E ainda quer ser uma igreja abençoada, e quando não é, põe a culpa em Deus. Deus rejeita essa igreja, a igreja de Caim. Porque de Deus não se zomba, e eu creio nessas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. De Deus não se deixa escarnecer. Eu fiquei pensando muito naquela pregação que nós ouvimos lá no 31 de julho. Pastor Silas falava, vocês lembram? Deus chegou primeiro. Por que nós temos que dar sempre o último para Ele? Se Ele chegou primeiro na nossa vida, por que nós só temos que dar migalhas para Ele? Se Ele chegou primeiro, nós temos que dar a primazia. As primícias. Não é porque Ele precisa, é porque Ele merece. Nesse caso, Deus merece. Permanecer em Cristo e gerar frutos. Quantas pessoas do seu convívio diário ainda não conhecem a Cristo? E que podem conhecer somente pela tua presença ali. Somente com o teu bom dia. Talvez o teu abraço, o teu respeito, ou às vezes até o teu silêncio. Não na sua indiferença, mas você sendo diferente, porque aí desperta a pessoa a dizer, o que tem de diferente nessa pessoa? Por que ele me cumprimenta, ou ela me abraça, ou me olha nos olhos, ouve o quanto eu estou falando?
Não quer falar por cima enquanto o outro está falando. Não fica no celular enquanto o outro está falando. Essa pessoa é diferente. É porque ela tem Cristo com ela. E numa abertura dessa você vai conversando. Falar, anote aí, meu irmão João Quintino Escriba, falar de Cristo não é só ensinar o endereço da igreja para a pessoa. É discipulado, é mentoria, é descer para o lado e caminhar junto de. Ah, mas você quer conhecer a Cristo? Vai lá na igreja. Eles vão te ensinar. E a gente ensina mesmo. Mas gerar frutos é muito mais que isso, é você ir além. Assim como alguém foi além com você, insistiu em você, orou por você e você está aqui hoje. Educando seus filhos no caminho do Senhor, porque alguém acreditou em você, porque alguém orou por você e ainda ora por você até hoje. Então você é um fruto fiel permanente, porque você é resultado de uma oração que alguém fez, de um discipulado que alguém caminhou com você, de alguém insistiu e falou, você vai ser melhor. Você vai dar certo. Você vai se tornar uma pessoa cristã, um pequeno Cristo. E você vai além. Lembra que eu falei na terça-feira, quem estava aí? O tema foi, eu vou além. Daqui um dia eu vou pregar essa palavra aqui no domingo. Pedro foi além. Por que nós não podemos ir além também? Então, concluindo. Como você pode alcançar essas pessoas para Cristo? Lá no seu local de trabalho. Como você pode fazer para alcançar essas pessoas para Jesus? Jesus disse assim, queridos, sem mim nada podeis fazer. Frutificação é a marca de um verdadeiro discípulo. Frutificação. Irmãos, com base na graça de Deus em minha vida, o que Deus espera de mim? Produzir frutos e cumprir propósitos. O que Deus espera de mim? Permanecer em Cristo e gerar frutos. Então, o que eu tenho a fazer é me entregar a Ele. Deus espera que eu e você dê um passo de fé até Ele. Na direção dEle. Que você tome a decisão por Cristo e entregue a sua vida aos cuidados do Salvador. Para Ele conduzir as suas decisões, te dar sabedoria quando você tem dúvidas. Na maioria das vezes, quando você tem que tomar uma decisão, ou você já está fazendo alguma coisa, sem consultar a Deus, sem pedir a orientação do Espírito Santo, vai dar errado. Ou você vai dar um monte de volta até chegar no lugar certo. Mas quando você tem o discernimento, você para e fala, Espírito Santo, me ajuda, me instrui, me dá uma força. Eu preciso prosseguir nesse caminho, eu preciso tomar uma decisão certa, eu preciso escolher. Às vezes você não tem mais opções, só tem uma opção ali. Entende? E nós somos frutos das nossas escolhas. Então nós temos que caminhar com o Espírito Santo coladinho ali, irmão. Em tudo que tiver que perguntar, pergunta para Ele. Mas às vezes não é nem por uma prepotência, arrogância, às vezes a gente esquece, fala assim, mas será que precisa? Acho que não, e dá errado. Pode perceber isso aí, que na maioria das vezes que deu errado, é porque você não consultou o Espírito Santo. Então nós somos desafiados aqui nesta noite, para depender mais de Deus, para orar, buscar mais, clamar mais a unção do Espírito Santo na nossa vida. Para termos poder de escolhas mais assertivas, mais acertadas. Deus espera que a gente dê um passo na direção dEle a cada dia, irmão. Nunca é tarde demais. A única atitude necessária é atender ao chamado de Jesus. Isaías 55, 6. E tem pessoas que ainda acham que é tarde demais para voltar para Deus, ou que tem que melhorar sozinho alguma coisa antes de voltar a buscar a Deus. Não é assim, querido. Você tem que voltar, como diz a canção, eu venho como estou. Deus que quer fazer esta obra. Vimos que Deus quer ver os nossos frutos. Precisamos apresentar os discípulos
para Cristo, reconectar a igreja na videira verdadeira. Os nossos encontros têm que gerar Cristos. As nossas conversas têm que gerar Cristos. A sua conversa tem gerado Cristos. Mude o seu vocabulário e mude a sua vida. A sua rede social tem gerado Cristos. Se a tua rede social não for para gerar Cristos, cancele sua conta imediatamente. Entende isso? Se for só para a gente murmurar, falar mal dos outros e só falar das coisas ruins que a gente já sabe que está acontecendo, quando é que nós vamos falar de Jesus? Quando é que nós vamos postar as pessoas sendo batizadas, as pessoas sendo salvas, milagres acontecendo? Quando é que você vai escrever o seu testemunho para ser lido aqui na frente? Nós precisamos apresentar os discípulos para Cristo. A única coisa que nós não somos chamados a fazer é ser ouvintes, percebe? Mas praticantes da palavra. Levar a igreja a ser uma comunidade de discípulos é o nosso desafio, Renan Ross e demais irmãos. A pergunta é: quem se dispõe? Quem está à disposição para produzir frutos e cumprir o propósito? Quem se permite ser um agente de milagres? Quem está à disposição para ser igreja? Essas são as 3 perguntas que nós deveríamos responder. Porque são fatos que nos indicam se somos cristãos e se queremos ser igreja. Amém, queridos?